Dados da OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, sugerem que 30% da população das Américas teve ou terá algum transtorno mental. No Brasil, estimativas recentes mostraram que os transtornos de depressão e ansiedade respondem, respectivamente, pela quinta e sexta causa de anos vividos com incapacidade. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal, com um tema de muita relevância: o que é transtorno mental? Mas antes eu gostaria, se você ainda não é inscrito neste canal, que se inscrevesse e não se esquecesse de deixar o seu like. Para você conhecer melhor esses problemas que afetam tanto a qualidade de vida e bem-estar das pessoas, explicaremos os transtornos mentais mais comuns e como tratá-los. A ideia é facilitar a identificação deles para estimular que pacientes e familiares busquem tratamento especializado, além de ajudar a vencer o estigma que tais doenças ainda carregam. A ordem dos transtornos está por proximidade entre as condições e não por prevalência na população ou gravidade. Quais são as causas de transtornos mentais? Não há apenas uma causa para o desenvolvimento de transtornos mentais, que costumam ser multifatoriais. Genéticos, relacionado ao histórico familiar, ou seja, a carga genética. Psicossociais, situações de estresse, ambiente escolar ou profissional, vida familiar. Ambientais, problemas enfrentados na comunidade ou abusos. Biológicos, situações anormais do sistema nervoso central. Além de compreender as causas, é importante contar com um diagnóstico adequado para iniciar o tratamento e não sofrer tantos prejuízos em termos de qualidade de vida e bem-estar. Como identificar transtornos mentais? Nem sempre é fácil identificar transtornos mentais, que costumam ser caracterizados por uma combinação entre diversas emoções, pensamentos e comportamentos. Cada transtorno tem os seus sintomas específicos, mas, no geral, é importante ficar atento ao seguinte: mudanças de humor repentinas, alterações no comportamento, problemas para expressar ideias, dificuldade para se concentrar e raciocinar, dificuldades em conviver com outras pessoas. Apenas profissionais da área da saúde, como psiquiatras e psicólogos, estão capacitados para analisar o quadro e realizar um diagnóstico. Por isso, diante dos sinais de que algo não vai bem, é recomendado procurar ajuda especializada. Quais são os tratamentos para transtornos mentais? Há diferentes possibilidades de tratamentos para quem convive com um transtorno mental e deseja prevenir o agravamento do quadro. Lembrando que o tratamento deve ser individualizado, de acordo com as necessidades e especificidades do diagnóstico de cada paciente. No geral, os principais caminhos são: psicoterapia. A terapia e o tratamento psiquiátrico são processos diferentes, mas que, em muitos casos, se complementam. No caso de transtornos mentais, nem sempre é necessária medicação, tudo depende do diagnóstico e da gravidade do caso, mas quase sempre é recomendado o acompanhamento psicológico. A terapia é uma ferramenta de autocuidado muito poderosa, que proporciona inúmeros benefícios tanto para quem não tem como para quem tem um diagnóstico de transtorno mental. Atualmente, quais são os transtornos mentais mais comuns? Mesmo que ainda existem muitos mitos sobre a saúde mental, algumas doenças são mais prevalentes na população. E isso, na esfera global. Como demonstram as estatísticas anteriormente citadas, a carga dos transtornos mentais preocupa a saúde pública em diferentes contextos. Sob essa visão, destacamos os tipos de doenças mentais de maior prevalência. Em linhas gerais, a ansiedade é um quadro que surge por múltiplas causas, mas predomina a instabilidade emocional ou preocupações. Durante as crises, os sintomas mais comuns são desconforto ou dores no peito e no pescoço, falta de ar, tensão, sensação de sufocamento, angústia e medo. Depressão. Também conhecida por transtorno depressivo maior, TDM, essa doença se caracteriza por alternância de períodos curtos com sentimentos negativos e tristeza sem causa aparente. Na depressão, também pode ocorrer falta de energia, fadiga, mau humor, insônia, alterações de apetite, perda de memória e dificuldade de concentração. Como é o diagnóstico de um transtorno mental? O diagnóstico de transtornos mentais requer alguns critérios, como as mudanças de comportamento. Às vezes, a definição do diagnóstico exige tempo para uma análise mais precisa. Contudo, dependendo das características e da gravidade do quadro, o médico pode sim confirmar a doença logo. A identificação do distúrbio é importante para iniciar o tratamento e evitar a progressão do quadro. Como a saúde mental e a saúde física estão relacionadas?
Como a mente e cérebro trabalham interligados, esse fator influencia diretamente a relação entre saúde física e mental. Ou seja, essas duas áreas estão intimamente conectadas e, por isso, não podem ser consideradas no âmbito individual. Partindo desse princípio, os transtornos mentais elevam os riscos de desenvolvimento de doenças físicas, e vice-versa. Uma situação muito comum e que exemplifica esse mecanismo de integração mente-corpo é quando alguém está com dor ou algum desconforto físico. Certamente, você já percebeu que nessas circunstâncias, essa condição também afeta o nível de humor e compromete o bem-estar. Mente sã, corpo são. É um aforismo dos tempos da Roma antiga. Considerando o panorama da saúde mental, esse ensinamento ainda é importante em diferentes contextos. Ele demonstra, ainda, que há muito tempo se percebe a relação entre a saúde mental e o bem-estar de um indivíduo. No entanto, o transtorno mental ainda não foi compreendido pela medicina. Justamente por tratar-se de algo que não se manifesta de forma física, tem apenas reflexos no dia a dia de uma pessoa, é mais difícil analisar seus sintomas. Isso torna tais enfermidades desafiadoras tanto para o paciente como para os profissionais da saúde. Para quem convive com uma pessoa que apresenta características desses tipos de distúrbio, é importante ter em mente que os sinais nem sempre são claros. Às vezes, não são bem definidos nem mesmo para o próprio paciente. Por isso, para lidar melhor com tais distúrbios, o ideal é desenvolver empatia, paciência e ser compreensível com os entes queridos. Quando procurar ajuda psiquiátrica? Situações que afastam uma pessoa de seu convívio social habitual são um sinal de alerta. Para quem tem distúrbios mentais, ser privado dessa convivência pode ser a última alternativa para manter a sua segurança e a das pessoas de seu círculo social, profissional e familiar. Quando as mudanças de humor, a dependência química e as crises ansiosas se agravam, pode ser o momento de procurar um psiquiatra. Nesse sentido, o apoio da família e dos amigos é fundamental para estimular a busca de ajuda profissional. Afinal, nem sempre é fácil superar sozinho todos os emblemas que envolvem as doenças mentais. Por meio do apoio de um especialista, a pessoa que se encontra nessa condição emocional poderá encontrar uma forma de enfrentamento de seu quadro. Nesses casos, o acompanhamento psiquiátrico é crucial para o paciente aprender a contornar as suas dificuldades. Essas intervenções também ajudam a restabelecer a saúde mental e ter mais qualidade de vida. O tratamento de uma pessoa que apresenta sintomas de um transtorno mental varia conforme o diagnóstico e a gravidade dos sintomas. Essas intervenções podem envolver a prescrição de medicamentos que são recomendados para estabilizar as funções cerebrais e, por isso, a orientação de um especialista é essencial. Portanto, se você conhece alguém que está em sofrimento por causa de algum transtorno mental, busque ajuda. Assim como acontece com outras doenças, o diagnóstico precoce é essencial para obter melhores respostas aos tratamentos, reabilitar a saúde integral e ter mais qualidade de vida. Mais uma dica importante de saúde da psicóloga Maria Terezinha Slave, doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo, USP. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Comente, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal, não se esqueça de deixar o seu like e até a próxima.